pegando essa ideia do Jordan Grafman, pegando essa ideia de que todo o cérebro surgiu de circuitos neurais desenvolvidos para outros usos. Vamos ver isso aqui. Romanos 2, 14 e 15. Alguém lê para nós? Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Olha lá. Então, o Dr. Jordan ele vai dizer que o cérebro está preparado para acreditar. E aí ele vai dizer que todo cérebro provavelmente surgiu de circuitos neurais desenvolvido para outros usos. Aí Paulo vai dizer assim, ó, quando os gentios, quem são os gentios? Quem são os gentios? Não judeus. São aqueles que não são judeus. Ora, se não são judeus, não conhecem a lei. A lei de Moisés. Alguém falou assim, que uma vez numa sala de aula alguém perguntou assim para mim, pastor, mas por que Moisés deu a lei? Se a gente morre por causa de pecado, e se o pecado a gente conheceu depois da lei de Moisés, mas por que a gente morria antes? Eu vi a lei de Moisés, como é que fica na história? Eu falei, não, é simples. Moisés deu a lei só para dizer por que a gente morria. O diagnóstico. Porque passaram milênios ali, os caras perguntam, por que a gente morre? Aí Moisés fala, por isso que a gente... A consciência já existiu. Exatamente. Aí a gente morre. Então Moisés explicou por que a gente morre. Não é quando passou a morrer depois da lei de Moisés. Não. A lei de Moisés só serviu para dizer por que a gente morre. Né? Que é pecado. Então vamos lá. Então, Romanos vai dizer, quando pois os gentios, ou seja, quem não é judeu, se não é judeu, não conhece a lei, que não tem lei, aí ele fala lei, que é a lei de Moisés, procedem por natureza, procedem por... O que você entende disso aí, natureza, do que a gente já está falando? Com essas informações de hoje, dos neurocientistas, o que Paulo quer dizer procedem por natureza? Predisposição. Já tem uma predisposição através do processo cognitivo de buscar o que é correto. Então, ele vai dizer, procede por natureza, de conformidade com a lei. Não a lei de Moisés. A lei de Moisés é a lei oficializada. É a lei oficializada. Está aqui, é isso aqui, por isso que a gente morre. É aqui. Servem eles de lei. Servem eles de lei para si mesmos. Ora, servem eles de lei para si mesmos. O que os neurocientistas falaram que um dos motivos que a religião surgiu? Cooperação entre os praticantes. O que Paulo vai dizer? Servem eles de lei para si mesmo. Ou seja, dentro da coletividade, vamos fazer aqui assim, ó. Se cria. Vamos
o mundo dos crentes, aí você vai entender Moisés, né, a lei de Moisés. Aqui você tem o mundo dos gentios. Esses aqui conhecem a lei de Moisés. Esse aqui não conhece a lei de Moisés, mas esse aqui conhece o quê? A lei Natural. Os filósofos, eu vou colocar aqui para me facilitar o ensino. Os filósofos vão chamar de lei natural. Paulo vai chamar da lei da consciência. Os filósofos vão dizer que todo ser humano é regido por uma lei natural. Um dia, alguém perguntou assim: se os nazistas tivessem ganho a guerra, se os nazistas tivessem ganho a guerra e eles dominariam o mundo, logo os nazistas iriam produzir leis. E todos deveriam obedecer tais leis. Como que a humanidade sobreviveria com as leis que o nazismo criava, que já existia na Alemanha? O Terceiro Reich. Ora, ia ter uma ruptura. Por quê? Porque mesmo pode tecer qualquer lei, ainda assim existe uma lei moral. A lei dos nazistas só servia para quem era nazista, mas não serviria para quem não era nazista. E pregava a supremacia ariana. Ou supremacia ariana. Uma raça superior do outro. E aí é onde o forte esmaga o fraco. Ou seja, se você matar alguém mais fraco, do ponto de vista da lei nazista, você estaria fazendo certo. Mas qual era o ponto de vista da lei natural? Você cometeu um crime. O que está dentro de nós? A lei natural. Então Paulo vai dizer o quê? Gente, Deus é perfeito, Paulo, ele não deixou isso, ele não deixou a porta aberta. Ele fechou todas as portas. O cara pode fazer o que for, o cara pode botar silicone, amputar o tênis, pode ter cabelo, tomar hormônio, pode fazer o que quiser. O genótipo dele não muda. Acabou. Deus fechou todas as portas. Não tem porta aberta. Deus não deixou nenhuma ponta solta. Então não adianta os caras tecerem leis que vão contra a lei natural. Não adianta. Por que o brasileiro, de uma maneira esmagadora, não aceita essa questão do aborto? Eles podem produzir leis, não, pode cometer aborto no 6º mês de gravidez. Ok, essa lei foi aprovada, mas o brasileiro não aceita. Por quê? Existe um princípio moral, natural. É o que Paulo está dizendo. Entende? Vamos lá. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, essa é a palavra de Paulo, é fantástica, gente. Procedem por natureza. Dentro da criação, quem que deu a natureza ao homem? Deus. Ou seja, o que Deus imprimiu na consciência do ser humano? O princípio da ética, né? que os filósofos gregos vão chamar de ethos, né? Isso aí, Germano? Aí vamos lá. Significa identidade. Exatamente. O ethos. E eu me identifico com o princípio moral. É esse princípio que eu busco. Não tendo lei, ele está falando de Moisés, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Ele tendo aquela ideia que o judeu, quando fala coração, ele está falando de mente, de raciocínio, de intelecto. Lembra lá, quando Jesus conversa com o intérprete da lei, e ele fala: que diz a lei? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração. O que ele está falando? O que Moisés está falando? Amar a Deus de toda mente, compreensão. É o que o Calixto falou de Romanos 12. Ame a Deus sabendo quem é esse Deus. Ame com inteligência.
vida. Provérbios 4, 23 diz o quê? Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o quê? Porque dele procede. Coração, você sabe o que ele quer dizer. Romanos 10 diz também, né, que com o coração se crê para a justiça Exatamente. e com a boca se faz confissão para a salvação. Exatamente. Exatamente. Então, com o coração se crê para a justiça. Com a boca, então, a boca vai falar o que está povoando a sua mente quando Jesus falou assim, porque do coração que procede os maus desígnios, não é coração, sentimento, é a maquinação, Val, do infeliz. O cara não peca no coração, ele peca? Não pode deixar de ser, né? Hã? Não pode deixar de ser. Exatamente. Aí, ó, meu, a gente só faz o deixe de fazer aqui. Aí Paulo vai dizer em Filipenses 1,8. O que diz Filipenses 1,8 lá? Tomás. Puro, tudo que é justo, se alguma boa fama há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É o doutor neurocientista Paulo. Século 1, tá dizendo isso aí. Filipenses 4. É 4,8, obrigado. Perdão, 4,8. Filipenses 4,8. Muito bem. Esse aí é o doutor Jordan Graff, né? Alguém lê para nós o que ele disse? A ideia que chamou muita atenção há vários anos de que há um ponto de Deus no cérebro, onde surgem pensamentos e sentimentos religiosos. Preste atenção no que esse doutor disse. Olha o que esse sujeito fala. A ideia que chamou muita atenção, a ideia que chamou a atenção de quem? Da neurociência, da comunidade científica, da comunidade dos neurocientistas. O que chamou a atenção deles? Há vários anos, há um ponto de Deus no cérebro. Eu vi uma reportagem uma vez que eles pegaram uma cantora gospel norte-americana e botaram naqueles aparelhos Aqueles capacetes de astronauta. Não, aqueles aparelhos que faz tomografia cerebral, né? Tomografia computadorizada, para procurar qual era a faixa do lóbulo, né, cerebral. Vamos falar disso. Aonde tinha, exatamente, aonde tinha aonde, pontos. Onde se movia, onde se trabalhava. E foi descoberto isso aí que falou. Vamos falar disso aqui ainda hoje, daqui a pouquinho. Não sei se vai hoje, mas está no plano do currículo de hoje. E a mulher estava adorando a Deus assim, e estava falando em outras línguas. Olha lá. Coisa mais linda do mundo. Mas e apareceu uma área de atividade enorme dentro do cérebro dela. Uma determinada faixa dos lóbulos. Vamos falar isso, é muito interessante. É tremendo. Então veja, há um ponto de Deus no cérebro onde surgem pensamentos e sentimentos religiosos. Sentimentos religiosos dentro dessa perspectiva de que o camarada busca atividade ou busca transcendência. Veja, quando a gente está desconectado da igreja, o que acontece com aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, quando ela já não vai tanto nos cultos, quando ela vai lá quando é ceia, quando ela frequenta assim, sem muito compromisso, aquele irmão, aquela irmã, o que fatalmente vai acontecer com ela? Ou seja, ela vai ter um travamento da mente. Porque a mente não para. A mente não para. Se a mente não estiver ocupada com essas coisas de Deus, ela vai ficar ocupada com outras coisas. Mesmo que ela ocupe a mente com outras coisas, aquele princípio primitivo vai incomodar. Eu preciso voltar para a igreja.
Pode ser mundanismo, pode ser materialismo, pode ser carnalismo, pode ser qualquer outra coisa que a mente dele esteja sendo povoada, mas aquele princípio vai estar lá incomodando essas novas informações. É o que diz o doutor Jordan, né? Surgem pensamentos e sentimentos religiosos. Aí, pegando essa fala do doutor Jordan e pegando essa fala dele mesmo sobre o cérebro humano preparado para acreditar, eu escolhi um versículo para compartilhar isso. Está vendo assim? Quando você estuda até mesmo a neurociência dentro dessa perspectiva, e quando você vai procurar na Bíblia, você vai encontrar. Olha só, alguém lê Eclesiastes 3 ali, por favor? Thelma, lê para nós. Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Você já, talvez aqui a maioria aqui já conhece esse texto. Certo, pastor José? Certo? Vamos esmiuçá-lo usando a teologia e usando a tese dos neurocientistas. Ok. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Então, por que o autor de Eclesiastes acrescenta o adjetivo formoso? Por que Deus pôs no coração dele e escrever que ele não somente fez, mas fez de forma bela? Por quê? Isso é uma coisa interessante. Por que tem esse adjetivo formoso? Também pôs a eternidade no coração do homem. Essa fala, eternidade do ser, né? No seu íntimo, essa dentro dele. Por quê? Qual o propósito? Que eternidade? Onde que isso está na gente? Por que ele colocou isso? Sem que se possa descobrir. Então vamos esmiuçando um pouco mais. Alguém lembra nós isso aí? O homem vê apenas parte minúscula do grande todo. Ele não pode compreender tudo de uma só vez. Não pode entender a lei que regula o tempo e a estação de cada circunstância na história do homem e do mundo. Veja. Ok. Veja, o ser humano, ele não consegue administrar aquilo que ele sente que falta. Ele olha o mundo e dentro dele, ele só vê um pouco do todo. Ele sabe, nós sabemos, que nós não conhecemos tudo. A gente conhece um pouco, mas o ser humano, por ele ter sido criado à imagem de Deus, e como ele perdeu essa questão do governo da natureza, ele sabia tudo e agora sabe muito pouco, ele não se contenta. Aí o que o camarada faz? Gasta bilhões de dólares para ver se tem vida em Marte. Ele investe dinheiro nos pobres que estão aí passando fome. Mal os caras administram a própria vida. Como diz lá o famoso psicólogo, psicanalista brasileiro lá, como é que é o Augusto Cury, que mal consegue administrar os seus próprios fracassos pessoais, aí o camarada vai comandar uma grande empresa. Ele mal administra a si mesmo. Dentro dessa fala do Augusto Cury, então o homem vê apenas partes minúsculas e o grande todo. Por quê? Por que Deus não permite a gente conhecer tudo? Porque a gente perdeu isso na queda e Ele não quer que a gente ganhe isso, porque a sensação de estar faltando é aquilo que nos leva a Deus. A
aquele famoso, creio logo existo, penso logo existo, do pensamento cartesiano, né? Descartes, René Descartes, ele disse, penso logo existo. Na verdade, ele pega uma ideia do passado de Agostinho de Hipona, 1000 anos antes, quando Agostinho ele vai dizer o seguinte: duvido, por isso eu existo. O René Descartes ele pega esse duvido, porém existo, por isso existo, e ele fala penso, logo existo. Mas por que o Agostinho fala que ele duvidava e por isso ele existia? Porque aí ele vai dizer na filosofia dele que só pode duvidar quem existe. Quem não existe não duvida de nada. Matrix mas o Platão dizia que o mundo é uma ilusão. Essa foi boa. Você é um corintiano. No auge da sua sabedoria, né? Então, e aí ele vai dizer, eu duvido, por isso existo. E aí ele vai explicar bem essa questão da dúvida, que ele vai dizer assim, quem duvida, busca. Quem busca, estuda. Quem estuda, procura. E quem procura? Então, só para terminar, na verdade, o que é a dúvida dentro dessa perspectiva que nós estamos trabalhando? Dúvida é quando eu falo, por que eu sou pequeno diante de tão universo que é? Por que eu faço parte desse universo e eu sou tão pequeno? É a pergunta de Davi em Salmo 8. Fala. Por exemplo, a gente quer que Deus revele as coisas para a gente, assim, fazer a obra dele, vamos supor assim, cada oração a gente fala, tá bom, revela para mim as coisas do culto, escondido. Sim. Mas aí, sabe, tipo assim, eu penso assim, nós não conseguimos nem extrair nem as reveladas. Não quer coisa pura. Exatamente, é verdade. As reveladas, olha aqui quanta coisa nós estamos falando aqui, parece que a gente nunca viu isso. É porque, tipo assim, eu tive uma vez uma experiência, eu comprei um cartão de memória para colocar no celular, não sei quantos gigas, né, que ano, mas estava vindo. Aí eu falei pro menino lá da rua, esse aqui, ele falou assim, para que você comprou o seu celular, tem um monte de memória, nem precisava, né? Aí que eu fui entender, eu estava em casa, assim, no coração, ele falou assim, ó, você não consegue extrair nem o que eu estou dando para você, como você vai querer mais, né? Exatamente. Você já tem, né? Quando você quer ir para a página 2, você nem entendeu a página 1. E é tremendo, Deuteronômio 29. O oculto pertence a Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. E as reveladas, como bem falou Oswaldo, a gente conhece pouco. E quando a gente estuda, e a gente está fazendo uma razoada aqui, toda terça, cada 15 dias a gente faz uma razoada, e a gente faz uma razoada nas escrituras, e a gente vai descobrir, hoje de manhã, a questão do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, até as reveladas a gente não tem capacidade, então, o ser humano não se contenta, ele sabe, esse é o nosso dilema. Eu sei que tem muito mais coisas, mas eu não tenho condições, e quero, esse irmão que falou, Deus, eu quero conhecer as coisas reveladas, as coisas ocultas. Por que ele tem esse desejo? Porque ele não se contenta em ser um ser humano diante de uma coisa tão enorme dessa e ele não consegue administrar isso. Aí o cara que quer saber as coisas ocultas, olha, nem as reveladas você consegue. O Deuteronômio 29. Vamos lá. Há um mundo de matéria apresentado a eles e sua capacidade tão pequena, a vida tão curta, que eles não podem todos os seus dias descobrir as obras de Deus. Então você pensa assim, tudo na criação é cósmico, tudo na criação é macro. Por que eu sou rico? O que aconteceu comigo? E aí é o que o Eclesiastes 3 está dizendo. Pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir. Porque se descobrir em pecado, destrói tudo. Ainda nós estamos na fase do pecado. A gente peca, a gente morre, a gente fica doente, a gente sofre, a gente está num processo de pecado.
Deus não vai revelar. Quando é que Ele vai revelar? Tudo mesmo. Quando é que Ele vai revelar a si mesmo? O que diz lá João? 1 João? Que naquele dia Ele vai revelar tudo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas vai chegar um dia em que veremos como Ele é. E assim como Ele é, eu vou ver como eu serei. Isso, aí toda essa dificuldade vai acabar. Alguém lê para nós esse slide, por favor? Uma mulher, eu quero ver uma mulher. Ele vai ler. Essas coisas que, mesmo no seu tempo de beleza, não são suficientes para a alma de um homem. Tem apenas um tempo para serem belas e então desaparecem e morrem. Embora façamos parte do mundo material passageiro, ainda assim, nessa estrutura externa, está alojada uma personalidade que nada tem em comum com a decadência e a morte. Uma centelha de eternidade habita nesses quadros. Exatamente. Então, olha que profundidade do Eclesiastes 3:11 e que vai com o que os neurocientistas estão dizendo. Por que o que é belo morre? Um dia, eu tenho esse professor, ele é da igreja luterana. Ele é pastor lá da igreja luterana. Ele foi meu professor aqui há mais de 30 anos. E um dia, daí eu fui pregar na igreja dele, aí ele me falou que um dia ele pegou um buquê de flores. E falou lá para a zeladora da igreja colocar um buquê de flores no altar. Aí ele comprou um buquê de flores, colocou lá no altar e ficou lá. Aí um dia a zeladora falou assim: pastor, eu já posso. Não, você não vai tirar o buquê. Não, mas ele está. Não, deixa lá. Deixa lá. Não, mas está feio. Não, deixa lá. Ele gosta muito disso. Ele é mestre nisso. Ele é mestre. E foi ele, em cada culto, ele está lá, o buquê está lá. E no outro culto, e o buquê foi definhando, e você sabe como é que fica depois, né? E os irmãos começaram a se incomodar com aquilo. Pastor, deu uma ordem, ninguém vai tirar esse buquê daqui. E, rapaz, o buquê ficou lá, acho que 5 cultos. Já não tinha nem galho mais. E aí ele fez um sermão sobre a brevidade da vida. Aí ele disse: assim somos nós. Somos bonitos numa época, mas a gente sermãozaço. Exatamente isso. Por que as coisas belas morrem? Por que a beleza não continua? Inclusive, esse é um programa na filosofia que é muito complexo, que é sobre os universais. E os universais são as coisas da vida. E aí, um dos problemas dos universais dessa filosofia é: a beleza existe porque alguém viu ou porque alguém sente que tem alguma coisa dela? É isso que a gente precisa ter na vida, né? E essa fala foi muito boa. Não são suficientes para a alma do homem. Tem apenas um tempo para serem belas. Por que não continuam? Por que as flores não continuam belas? Por que eu envelheço? Se bem que o Milton nunca seria bonito de jeito nenhum. Por quê? Acha, né? Ela que acha, né? Por que a beleza não persevera? Por que ela não se preserva? Por que ela acaba? Aí ele vai dizer: embora façamos parte, presta atenção, irmãos, embora façamos parte do mundo material, passageiro, ainda assim, nessa estrutura externa, está alojada uma personalidade que nada tem em comum com a decadência. O que dentro de mim tem alguma coisa que não aceita a decadência? O que Eclesiastes 3:11 diz? Pois a eternidade. Quer dizer, olha que coisa mais doida. Eu tenho uma eternidade dentro de mim morando no corpo que não é perene.
perspectiva não cristã, ele endoidece. Por quê? Porque ele mora num mundo que se acaba, numa beleza que se acaba, em histórias que se acabam, que ele vai se acabar, mas dentro dele tem uma coisa que não acaba, isso é loucura. Como que é possível uma coisa dessa? Como é que eu posso viver num mundo provisório, que o mundo é provisório por causa do pecado, mas dentro de mim tem algo que é eterno? Por que Deus fez isso? Deus fez isso para isso mesmo, para deixar a gente desassossegado. Aí é o que Paulo vai E a dizer. gente cuida mais do que é perecível, né? Exato. O sujeito investe na casa, no carro, nisso, naquilo, tudo isso vai acabar. Vai. E esquece da vida espiritual. Né? Exatamente. Exatamente. Tudo isso vai. Tudo se estraga. Jesus num dos sermões mais lúcidos dele, e olha como é que Jesus, mesmo sendo Deus, usava questões da inteligência humana. No mundo, no tesouro do mundo, os ladrões roubam. Claro. A ferrugem corrói. Claro. Ele, como sendo Deus, ainda assim usa a lógica humana para ver, gente, tudo isso aqui é corrupto, isso aqui vai acabar. O dinheiro acaba, os bens acabam. Aí tem uma coisa lá dentro que me fala que eu busco a eternidade. Tem uma coisa dentro de mim que não combina com o que está acontecendo aqui. Quem foi Deus? Deus quem fez. E Deus usa o quê? As capacidades neurais, a cognição. E a gente tem esse conflito. Está vendo como é que Deus fez tudo para que a gente vá para Cristo? Aí como o Paulo tem a mente cristã, ele vai dizer, por mais que o mundo exterior se acabe, e se acaba mesmo, dentro de mim está se renovando. Aí o que o Eclesiastes não sabia, com a ótica cristã a gente sabe, que essa eternidade que o Salomão vai dizer, nós vamos saber que essa eternidade é quando o homem encontra Cristo. Aí essa eternidade fica satisfeita, porque o eterno está dentro de mim. Cara, você pode ver a luta que a pessoa tem para não morrer, né? Exatamente. O cara pode estar lá em cima da cama, né? Morre, quer morrer. Não quer morrer. Mas, aí, dentro dele tem essa eternidade que não aceita a própria morte. Por que nós cristãos aceitamos a nossa morte? Ele foi feito para ser eterno. Exatamente, porque eu sei que a eternidade que está dentro de mim está sossegada, porque o eterno está dentro dela, e um dia eu vou ressuscitar. Mas o não cristão não aceita isso. É só o Eclesiastes 3:11, que tudo se corrompe. Corrompe no sentido, se estraga, né? Se deteriora. Tudo se deteriora. Mas eu vou ressurgir. Mas eu vou ressuscitar. Aí nós vamos lá para o reino de Deus, que é a redenção. Porque tudo se acaba com a ressurreição dos nossos corpos. Até o fim é bonito. Hã? Até o fim é bonito. Até o Hilton vai ficar a coisa mais linda do mundo. A barba dele vai resplandecer assim. Vai ter até cabelo. Só que não tem preconceito igual nós, né? Não. Porque quando Jacó trabalhou lá por Raquel, eu via, né? Deus falou assim que ela era descendente caído, você viu? Não que era azar aí, né? É. Já pensou? Ok, meus irmãos? Deus pegou leve. Se alguém falar assim um dia para você assim, Alex, Alex, eu não sei porquê, rapaz, uma coisa ruim, eu não estou bem com a minha vida. Você vai falar, sabe por quê? Porque a eternidade dentro de você precisa conhecer Jesus. Uhul! Aí você fala com Cristo eterno. Vamos terminar essa parte. Ele é um ser limitado pelo tempo, mas quanto à sua natureza mais íntima está relacionado com a eternidade. Que coisa fantástica isso aqui. Eu estou limitado pelo tempo, mas dentro de mim tem algo que é maior do que o tempo. Olha que situação da gente. Aquilo que é transitório não lhe dá apoio. Ele carrega como uma corrente
que entra dentro da eternidade dela, que dá sentido à sua vida. Olha que interessante isso daqui. Ó. No estudo de 2010 da Science, volume 322, número 5.898, o Jennifer Whitson, PhD, e Adam Galinsky, PhD, diz: um traço comum a essas cognições é que elas nos levam a ver o mundo como um lugar com um design intencional, criado por alguém ou algo. Crianças pequenas, por exemplo, tendem a acreditar que mesmo aspectos triviais do mundo natural foram criados com um propósito. Os adultos também tendem a buscar significado, principalmente em tempos de incerteza, sugere a pesquisa. Então, dentro dessa pesquisa, o que ele vai dizer? Esse design intencional, eu sou assim? Por que eu sou assim? Alguma coisa me criou desse jeito, eu tenho que descobrir quem me criou e por que eu sou assim. Eu preciso encontrar respostas. Aí é o que entra a pessoa de Cristo. Os seres humanos feitos à imagem de Deus, aqui já fala em não é científico, são construídos com um sentido interno do eterno. O Giovanni sempre gosta dessas frases aí. Os seres humanos feitos à imagem de Deus são construídos com um sentido interno do eterno. Sabemos que nada é definitivo, que as coisas que acontecem importam em um sentido cósmico. Os animais não pensam assim, os animais não filosofam sobre a vida. Só nós que procuramos descobrir a razão de todas as coisas existirem. Olha só o que esse Dr. Justin Barrett ele falou. Alguém lembra? Nossa, fala dele. O que estamos mostrando é que nosso equipamento cognitivo básico nos inclina para certos tipos de pensamentos e nos leva a pensar sobre uma pré-vida, uma vida após a morte, deuses, seres invisíveis que estão fazendo coisas, temas comuns à maioria das religiões do mundo. Então, ele está dizendo o quê? Que o equipamento cognitivo básico nos inclina a pensar sobre tudo isso que o Eclesiastes 3 está dizendo. Ou seja, toda a nossa cognição, porque a cognição como é um processo de aquisição de conhecimento e um processo de aquisição do sentido moral, então se a cognição me leva a questionar isso, então isso significa que o meu cérebro e a minha consciência estão me levando para aquilo que é de Deus. Sempre levar para aquilo que é de Deus. Esses dias atrás, esse tempo atrás, uns 3 anos atrás, eu estava dando uma palestra numa igreja e eu falei... O correto seria pós-vida, né? Não pré-vida. Não, pré-vida mesmo. Por quê? Eu vou explicar isso. Pré-vida no sentido de que na pesquisa deles, eles dizem o seguinte: todo mundo tem um senso de que veio de alguém. Ou seja, senso criativo. Então, o que é a pré-vida? É alguém que me criou. Então, eu já existia na cabeça de alguém. Por isso que ele fala pré-vida. E talvez ele não colocou aqui vida, uma pré-vida, a vida e uma vida após a morte, porque ele está trabalhando com questões abstratas, né? Porque logo em seguida dá a impressão que ele se contraria, né? Não, mas uma pré-vida, uma vida após a morte. Então, ou seja, eu fui pensado por algo. Sim. Eu fui pensado por algo e depois é uma questão. E a outra questão é, a minha existência vai continuar. Eu vim de um lugar e parece que eu vou voltar para o mesmo lugar. O eterno retorno. Exato. Então aí o que ele está dizendo? É baseado no que eles descobrem nas pesquisas. Então, eu vim de algum lugar e vou voltar para algum lugar. Enfim, aí então, eu estava dando uma palestra numa igreja e eu falei assim para os irmãos ali que nós vai chegar um dia, do jeito que as coisas estão indo, vai chegar um dia que a gente vai ter saudade da imoralidade. Não preciso dizer que os irmãos ficaram assustados. Pensaram tudo que não prestava de mim. E aí eu expliquei o que é imoralidade. A
Aí eu perguntei, o que é imoralidade? Alguém falou, é alguma coisa que você fez alguma coisa que alguém fez e que é uma coisa errada. Eu falei, por quê? Porque nós estamos indo para a amoralidade. Na amoralidade, tudo que você faz é correto, mesmo que não seja a coisa correta. Então, quando a gente vai para a amoralidade, você pode matar, você pode roubar, você pode, exatamente, porque não tem mais um parâmetro, não tem mais uma regra moral, não tem mais uma coisa que diga assim, você só pode vir até aqui. Se você ultrapassar isso aqui, vai ficar feio para você. Aí a gente chama de imoralidade. Mas quando não tem mais esse parâmetro, quando isso é quebrado, significa que as nossas consciências foram esmagadas. Porque o que regula as nossas ações é a nossa consciência. E a nossa consciência está atrelada a uma regra moral. Até entre os bandidos eles têm regra moral. Vai entrar um estuprador dentro da cadeia. Ele não admite isso. Vai pegar um traficante, vai lá se um sujeito rouba alguém da favela lá. Eles matam o cara que rouba um sujeito da favela. Não pode apagar um trabalhador. Você vai assaltar um trabalhador? Vai assaltar um banco. Eles matam o cara. Então eles têm princípio, eles têm tribunal. Eles têm um tribunal, isso é interessante. E no tribunal o cara é julgado se mentiu. Que coisa mais absurda. O cara é julgado se traiu. Eles trabalham com confiança, trabalham com credibilidade. Eles trabalham com, se você me der, você tem que me pagar. Eles trabalham com princípios morais. O banditismo hoje se tornou uma profissão, né? Eu vi um cara dando uma entrevista, aí o repórter perguntando ele, daí ele falou, não, rapaz, eu estou dando emprego para todo mundo. Se eu não roubar, eu não tenho serviço para o juiz, para a polícia, o advogado, fica todo mundo desempregado. Então, veja, essas questões é que levam a gente a pensar por que somos assim. Bandido por natureza já é um camarada que quebra todas as regras, mas ele tem algo que não consegue quebrar. Os próprios corruptos, os políticos corruptos, eles têm acordos entre si, o cara não pode furar um acordo, não pode furar um acordo, você não pode trair, igual diz aí as narrativas que o Caio estava falando, que o Celso Daniel foi morto porque ele foi traído numa negociata lá do partido dele. Vocês me traíram, vou dizer para todo mundo. Então, o que acontece? Mesmo entre todos nós seres humanos, fora da lei ou dentro da lei, tem algo dentro de nós. Aí o Eclesiastes vai dizer que Deus pôs a eternidade. Interessante, não é não, gente? Uma lei moral. É igual essa guerra lá, né? Da Ucrânia com a Rússia. Eles estão fazendo um levantamento para ver se o Vladimir Putin não está cometendo um crime de guerra. Eu não entendo isso. O cara está acabando com o país lá, precisa mais do que isso para poder. Não, porque a própria guerra, se um país declara guerra ao outro, ok, aí não tem problema. Se você está declarando guerra, ok, então se vocês vão entrar em guerra, saiba que tem uma lei. Não pode estuprar crianças, não pode estuprar mulheres, você não pode matar civis de forma covarde. Até na guerra tem. Sim, tem leis, Jorge. Tem leis de guerra. Tem as leis da guerra. Por que os nazistas, dos 12 grandes generais de Hitler, 11 foram condenados à morte no julgamento de Nuremberg? Porque eles infringiram as leis da guerra. Até Israel, Até Israel tinha suas leis da guerra. Meu Deus do céu. A Mossad, que é a polícia secreta israelense, ela surgiu justamente disso, de perseguir os caras que eram da Segunda Guerra Mundial, que se escaparam pelas nações sem punição. Exatamente. Então a Mossad, que é o FBI, vamos dizer assim, israelense, foi criado para isso. Para isso. Calixto, outra questão, por exemplo, uma coisa que não se admitiu na Primeira Guerra foi o gás venenoso mostrado. E aí o que aconteceu? Quando tiver uma próxima guerra, está proibido usar. Tinha lei. Tanto é que na Segunda Guerra não teve. Não teve o gás, porque era muita covardia, né?
Química. Química, exato. Eles podem ceder arma, mas não pode ceder ser humano para a guerra lá na própria. Se Israel for lá com Então, não pode. lá em Israel mesmo, na época das guerras, tinha suas leis também. Tinha suas leis. As leis de tudo, não podia infringir as leis. Inclusive, lembra lá quando o texto vai dizer que quando Davi cometeu o pecado com Batseba, o texto diz, numa época em que os reis iam para as batalhas, então eles tinham um calendário. Não tinha Copa do Mundo? Não tem Copa do Mundo. Eles também tinham Copa do Mundo da guerra. Naquela Israel, não, eu já ganhei, eu sou pentacampeão. Dessa vez, eu não vou para a guerra. Diz que o soldado recém-casado também não podia ir pra Não guerra, podia né? um ano. No caso, o livro de lua de mel. Não, de jeito nenhum. É, 3 anos. Ok, meus irmãos? Está indo bem para vocês aí, nós estamos quase terminando. Alguém lê, por favor, esse slide? Não vai ler para nós ler? O ser humano vive em um mundo de mudanças fugaces. Você já foi, não foi? Não, ainda não. Tá. Mudanças fugaces. Mas ele tem a eternidade em seu coração. Assim, entre ele e a sua morada, entre ele e suas ocupações, há um abismo desproporcional. Ele está sujeito a essas alternâncias e, no entanto, carrega dentro de si uma consciência reprimida, mas imortal, de que pertence a outra ordem de coisas, que não conhece aquilo que é provisório. O homem interior clama por algo perene. O homem interior clama por algo perene. Por que quando a gente... Nós seres humanos temos aqui um fabricante. Quando nós fabricamos bens, qual é a nossa proposta? A proposta nós seres humanos fazemos? Mais duradouro. Vai acabar. Mas o nosso produto? Por quê? Por que todos os produtos a gente pergunta, e esse tênis aí? Aí o pessoal até bem, não, ele dura até acabar. Por que a gente procura por coisas perenes? É a eternidade que está aqui dentro. Ih, rapaz, pode comprar essa cama aí. Aí você pode ver que as madeiras de lei, peroba, não sei o que. Por que são os móveis mais caros? Porque são os mais duradouros. Perene não é, mas é o mais duradouro. Por quê? Porque nós clamamos por uma coisa, é a vida da gente, é a eternidade que está dentro de nós. E é isso que os neurocientistas estão dizendo, que o ser humano, ele não se contenta com o que vai acabar logo. Tem que acabar? Não, tem que ter uma coisa para sempre. Então a gente clama por algo perene, não é? E a gente é um pinus, né? Hã? E A gente é um pinus, exatamente. É o seguinte, eu sou um pinus, mas alguma coisa diz que eu sou uma peroba aqui dentro. Você acha, né? Gente, você está acabando com meus slides Então, aqui. uma comparação da vida do ser humano. Você acende uma vela Aham. e ela vai. Muito pauzinho. Acabou, exato. E eu não aceito isso. Esse menino é um filósofo. É isso aí, eu vou te contar. Como é que é o barulhinho? Como é que é o barulhinho no final? Pô, é uma vela que está apagando ou é o interruptor que você está desligando? José, pastor, lembra nós isso aí? Roserão, os neurocientistas estão descobrindo que a religião pede, pode, de fato, ser um subproduto da maneira como nossos cérebros funcionam, crescendo a partir de tendências cognitivas, para buscar ordem do caos, para antropomorfizar o nosso ambiente e acreditar que o mundo ao nosso redor foi criado para nosso uso. Exatamente. Por que o mundo é hostil a mim? Se esse mundo, alguma coisa me diz que é para mim usar ele. Não é verdade? Veja, a gente come natureza todo dia. A gente come
contigo a mim. É isso aqui, ó, que os neurocientistas estão dizendo. Eles vão dizer que a religião, ela pode ser um subproduto da maneira como o nosso cérebro funciona, crescendo a partir de tendências cognitivas. Então, a religião, ela dá o tom para mim. Olha que interessante que eles estão dizendo. E é verdade. Quando a gente está em problema na igreja, vamos dizer, qualquer pessoa, até numa igreja pequena, como a minha, mas se tem um irmão que não está bem com a igreja, aconteceu alguma coisa, que ele se aborreceu, como que vai afetar a vida profissional dele? Quer dizer, a vida profissional dele aparentemente não tem nenhuma relação com a igreja dele. E ele está indo bem, ele é um ótimo vendedor, ele é um ótimo motorista, ele não tem problema financeiro, ou ele é um comerciante, ou ele tem uma empresa, ou seja ele o que fosse, a vida pessoal dele, profissional dele, familiar dele vai bem, mas se não tiver em paz com a igreja, tudo se estraga. Você pode reparar isso? Eu falo, na minha igreja, estou com problema na minha igreja, por causa de um, por causa de outro, por causa do pastor. Percebe? Porque a religião, dentro dessa perspectiva, ela dá o tom da vida. Ela que vai dizer para você como você. Então, é como se a gente fizesse isso aqui, meus irmãos, ó. Mais uma vez estou dizendo, a religião do ponto de vista dos neurocientistas. Então, a religião está aqui, nessa esfera, e a nossa vida comum está aqui. Então, eu preciso, ela é que vai dizer como eu trabalho aqui dentro. Se o ser humano está bem com Deus, o resto é ok. Agora, se ele está mal com Deus. Não, e o pior, ele pode estar bem com Deus, mas se ele não está bem na igreja, não está legal também. Não estou dizendo que não tem nada a ver, mas se ele está bem com Jesus, bem com Deus, na relação dele com Deus, mas se as coisas da igreja não estão bem, ele não fica bem também. Ou tudo é uma engrenagem. Né? É isso que ele vai dizer, os neurocientistas. Né? As religiões, nascimento e fomento. Vamos ler uns 2 slides para a gente ir. Isso aqui é o que eles dizem, os neurocientistas dizem. Caio, lê para nós. A religião pode preencher a necessidade humana de encontrar significado, poupando-nos da angústia existencial e, ao mesmo tempo, apoiando a organização social, dizem os pesquisadores. A religião sobreviveu e prosperou por mais de 100 mil anos. Okay? Ou seja, claro, pode ser 100 mil anos, porque a gente não sabe quanto tempo Adão pecou, né? O tempo que Deus criou ele, o tempo que ele caiu. Aquele intervalinho ali a gente não sabe, pode ter passado 100 mil anos, por que não? Vamos especular com isso. Então, se de fato isso aqui é verdade, ou seja, o princípio e a religião, a gente vai falar disso aqui, eles estão falando da religião, mas a gente sabe que está falando disso aqui. Ou seja, esse princípio da busca pela divindade, desde o nascimento do primeiro ser humano, que foi Adão. Então, a busca por isso é desde o primeiro ser humano. E os caras estão descobrindo essas coisas. Né? Vamos ler esse outro aí, por favor. É difícil obter dados preciosos sobre o número de crentes de hoje, mas algumas pesquisas sugerem que até 84% da população do mundo são membros de grupos religiosos, ou dizem que a religião é importante em suas vidas. Rapaz, nós estamos falando de 84%. Ou seja, aí viu, Nilton, é o que ele falou de quase a totalidade. 84% de pessoas que estão envolvidas com alguma divindade. O problema é qual divindade está certa. Porque, na verdade, qual a religião errada? Não existe religião errada para quem está dentro de uma. Mas a grande questão do ser humano não é achar uma religião. A grande questão do ser humano é achar Deus. E Deus só pode ser encontrado fora da religião. Deus é encontrado nas Escrituras. Deus é encontrado na Bíblia. E a gente precisa encontrar a Bíblia para encontrar Deus. Porque se a gente vai buscar
Deus na religião, camarada, rapaz, a religião fala de Deus de uma maneira que eu vou te contar. Pergunta o catolicismo da idade medieval que Deus foi que eles apresentaram. A gente vê pessoas assim, você pergunta para ele, qual a igreja que você é? Ele fala assim, eu não tenho igreja, eu vou, aonde fala de Deus, eu vou. Exatamente. Mas muitos falam isso. Até o centro espírita fala de Deus. Exatamente. Né? Então, aí, e daí? Qual religião que está certa? A gente tem que buscar na Bíblia, que é a palavra de Deus, e a gente encontra Deus na pessoa de Jesus. Então, é a Bíblia que vai dizer quem é Deus, e não a religião. Essa é velho santo. Thomas Plant, psicólogo, professor e diretor do Instituto de Espiritualidade e Saúde da Universidade de Santa Clara, nos Estados Unidos. Alguém lembra para nós o que ele disse? Tivemos essa longa história de acreditar que as coisas do Espírito estão em um campo em que a ciência e a tecnologia estão em outro campo. Esse trabalho reitera que somos pessoas inteiras, o biológico, o psicológico, o social, o cultural, o espiritual, estão todos conectados. Exatamente. Não tem esse negócio de que as coisas do Espírito estão no campo da ciência, da religião, e o campo do raciocínio, da lógica, e da ciência. Não, é tudo uma coisa só. É igual aquela história, eu não vou entrar aqui no mérito da questão, tá bom? Não jogue tomate em mim. O pessoal fica discutindo muito se o homem é dicotomia ou tricotomia. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para vocês, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino. Mas depois que eu cheguei a ser homem, e eu vi que essa é uma discussão tola, porque o homem é um ser integral. Nós não somos nem bipartite nem tripartite, minha opinião. O homem é um ser integral composto de parte material e imaterial. Eu não tenho bisturi para separar isso aí. Essa é só discussão filosófica, mas na prática eu vou com o que o Dr. Thomas Plant disse. O ser humano é um ser biológico, psicológico, social, cultural, espiritual, e está tudo conectado. Não vou aqui discutir dicotomia, tricotomia. Tem uns caras que morrem pela tricotomia. Pô, meu irmão, vai morrer. Mas é bom, né? Não, é bom discutir. Não, porque, ok, fica à vontade, discuta. Mas é uma discussão enorme. A gente está acima disso. Igual o irmãozinho que o testemunho de Jeová, que você vai na casa dele, para evangelizar, falando que o céu é aqui mesmo, que essa terra vai ser transformada, não sei o quê, papai. Aí o irmãozinho falou, rapaz, quer saber se o céu vai ser lindo, quer saber que eu vou para lá. É verdade. Irmãos, eu vou parar aqui. Faltam 7 slides. Mas eu não quero ficar pulando esses slides que são importantes. Aí, para falar sobre isso que você compartilhou das áreas do cérebro que atinge a fé e tal. Amém, meus irmãos? Amém. Quase meio-dia. Depois na hora de almoçar. Alguém quer compartilhar alguma coisa que você ouviu hoje? Fica à vontade. Uma pergunta? O Edil me fez pergunta na última aula, né? Alguém tem mais uma pergunta? Aí eu quero perguntar se você falou de Adão aí. Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado? Olha, Meu Deus do céu. dizem, não, mas não, a gente pode dar especulação. Na verdade é o seguinte, quando você ensina uma especulação, você está livre de compromisso. É a melhor ensino, né? Eu quero saber com quem que ele casou. Não, porque ele casou com uma irmã, uma tia, uma prima, é verdade, isso é fato, né? Mas Ele não, não, filho. a especulação, e você sabe muito bem disso, fariseu. Como que conhecereis coisas espirituais? A especulação é o Gênesis 3, né? Você vai ter
Tem uma. Agora, falando dessa questão, meu gente, existem 3 formas de crer na alma. Eu quero. Já que nós estamos falando disso aí também, né? Já encerrou? Não, mas não. Zerou, Não, porque me veio aqui, a pergunta dele me veio. A pergunta filosófica. Existe a origem da alma, porque nós estamos falando de transcendência, imortalidade, essas coisas. Então, existem 3 fontes pelas quais a alma vem. Existe o criacionismo, o traducionismo e a pré-existência. Estudou isso aí em filosofia, Giovanni? O criacionismo vai dizer que a alma ela é criada, mas ela entra no ser humano em algum momento da concepção. Necessariamente não na concepção. Pode ser como pode não ser. Pode ser que a alma entre na hora do parto. Bom, nós evangélicos não cremos nisso, porque abre o bote para a boca. Traducionismo foi uma teoria defendida por Lutero. Esse Lutero já Eu me deu confusão, hein? emociono. Lutero e os reformadores vão dizer que a alma, ela entra, a origem dela é o sêmen humano. Que na hora da concepção, quando o esperma fecunda o óvulo, ali já tem alma. E ali começa a ser uma alma vivente. E a própria biologia vai dizer que a vida começa na concepção. Você não pode ter vida sem alma. E a pré-existência é um pensamento platônico que dizia ele que as almas estavam num lugar, talvez no campo dos Elíseos. Quando uma pessoa está para nascer, então o Logos, a palavra criadora, dizia: vai agora você. Só vem. Só vem. Por isso que ele acreditava na reencarnação. do tobogã. Essa foi boa. Essa é pré-existência. Então ele vai dizer que as almas já existem em algum lugar, e na hora do nascimento, então quem comanda as almas vai mandando as almas. Porque a gente não crê nisso. Então a ideia, daí, a ideia é que de fato a alma nasce na concepção, né, via sêmen. Por isso que Jesus, ele não era filho de José. Ele foi sobrenaturalmente gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Olha que coisa linda. Mas tem tanta heresia em torno dessas verdades, Muitos. uma religião mesmo que não aceita a transfusão de sangue, eles acreditam que a alma tem o sangue da pessoa. Que o sangue é a vida. Porque Levítico fala isso, né? Que a alma está no sangue. Mas sabe o que é interessante? Mas não é nesse sentido desse grupo dos PJs, né? Pastor, Fala, meu querido. pegando carona aí na pergunta do... Nossa, ainda bem. O Elsneto aqui lá. Fala. Pegando carona aí na pergunta do colega aí, um pouquinho mais adiante. Falou-se aí em 100 mil anos, né? Adão e Eva. E onde que fica, fugiu um pouquinho da Bíblia, onde fica os dinossauros? Os dinossauros já existiam. Já Eles já existiam. Claro que a palavra dinossauro foi uma palavra cunhada em 1860 por um antropólogo chamado Owen, no inglês, que dinossauro significa lagarto antigo. Então, a palavra dinossauro é uma palavra moderna. Mas a Bíblia vai chamar de birremonte, o que se chamou de dinossauro. Então os dinossauros sempre existiam, desde sempre. E vou dizer mais, deixa eu colocar um duro caroço aí. Como Adão e Eva, eles eram humanidade, não pessoas individuais, como nós somos, eles eram
eles eram pessoas de grandes estaturas. Eu acredito, sinceridade. Até mesmo depois que a gente estuda um pouco sobre a biologia e tal, quando a biologia já provou que houve no planeta Terra uma época em que o oxigênio era O4, nossa é O2 hoje, mas já é comprovado cientificamente que houve um período no planeta que o oxigênio era O4, ou seja, se era O4, tudo era dobrado. Porque um pulmão, hoje o nosso pulmão processa 23% do oxigênio. O4 é processar 46%, aí você morre. É muito. Os Círios e Anarquias eram homens gigantes. Que já entrou no período de decadência. Depois do dilúvio, a vida do homem encurtou, e eu acredito que até mesmo a própria altura do ser humano encurtou. Então, eu acredito que Adão e Eva eram seres humanos de uma grande estatura, não vou dizer quanto, 5 metros, 10 metros, por que não? Sendo que eles eram humanidade. Então, quando Deus criou. E só para terminar, então, se partindo desse princípio que eles tinham uma altura elevada de acordo com até o processamento do oxigênio, com certeza eles não eram tão menores em relação aos dinossauros. Ok? Então, por que tem esse problema? Os dinossauros, claro, o dinossauro do nosso período, do nosso tempo, por época, era só minúsculo. Mas para ter animal daquele tamanho, o oxigênio, senão eles morreriam também. Nenhum ser vivente pode respirar um O4 se não tiver um organismo que processa o O4. A estrutura. Pastor, mas assim, Deus fez o mundo em 7 dias. Sim. Esses dias seriam dias mesmo? 24 horas. Agora, a grande questão é assim, Edinho. Ele fez 24 horas. Seguidas. Um dia de 24 horas, isso é certeza. Mas o problema, sabe qual é? É que esses dias de 24 horas, o homem vivia milhares. Gente, quando a gente vai pensar nessas coisas, a gente não pode pensar com a mente pecaminosa, caída depois do pecado. A gente tem que pelo menos ter uma ideia de como é que era lá. Deus não espera essa contagem. A Terra tem não sei quantos milhões de anos. Pode ser, Calixto. Não, os evolucionistas vão dizer que a Terra tem 13,4 bilhões de anos. Eu acho que é demais. Mas eu acredito que a Terra tenha milhões de anos. Eu acredito. Porque a gente não sabe quanto tempo levou Adão até o pecado. E mais, Adão só morreu porque desobedeceu. Se ele não tivesse desobedecido, ele estava vivo até hoje. Mas estava numa boa. Não, estava numa boa. Entendeu? O que seria? O Nefilins, eu entendo que os Nefilins, eles eram uma descendência de Caim, dos caídos. Eu não acredito que os anjos não têm aparelho sexual. Como é que os anjos, que são seres de corpos espirituais, que não têm aparelho sexual, não têm pênis, nem têm sêmen, para engravidar as mulheres? Eu não sei o que o mundo discute alguma coisa dessa. Aquilo é Jesus limita. Claro! A turma vai discutir, né? Qual que é a marca que Deus Existe teoria. Qual que é a A marca? marca que Deus colocou em Caim, ser corintiano. Esses são seres caídos. Ninguém sabe. Adora cair para o segundo homem. Assim, ninguém sabe qual é a marca, mas assim, sabe o que eu penso que é a marca que Deus colocou em Caim? Isso é o que eu acho, né? Como a gente não pode ter certeza, nada, especulação é sem compromisso, né? Eu penso assim, que Caim foi amaldiçoado por Deus. Toda a família dele era uma família de assassinos. Então, a marca que Deus pôs aqui, claro, é bem fraquinho, mas é alguma coisa para se pensar. Um posicionamento. Eu penso que é um posicionamento. Eu penso que Caim, a família de Caim, ela ficou ilhada, porque ninguém queria fazer nenhum tipo de negócio, nem transação, nem casamento com ninguém da linhagem dele. Ou seja, eles foram bloqueados, sem ter relações sociais, sem ter relações comerciais, sem ter nada de tipo de relacionamento que visa essa sensação. Então, minha opinião é que a marca de
tiveram nenhum tipo de relacionamento e que se acabou no dilúvio. Quem é que só se salvou depois do dilúvio? A família de Noé. Percebe? A descendência de Caim morreu. Então, minha opinião, que marca essa? É essa maldição de não se relacionar. Ninguém queria se relacionar mais com ele. E olha que é muito família, né? Gente, bem dia. Vamos lá.